Verdade. Nem 20 meses, né? 20 anos. Glória a Deus. Leitura do nosso tema. Aleluia! Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quero dizer aos irmãos que eu estou alegre Glória a Deus. por estar aqui, por essa oportunidade. Quero parabenizar essa igreja. Sabemos que tudo é para a glória do Senhor, né? Todos acharam? Quero repetir a leitura do verso 13 a seguir. Os irmãos nos acompanhem aí, que diz assim: Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, Meu Deus. pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, Oh, glória. se não anunciar o Evangelho. Você pode se assentar. Estava falando com o pastor Moisés hoje que se tem uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande é o irmão Zé Ailton. Irmão Zé Ailton, a gente sempre aprendeu algo com o irmão Zé Ailton, sempre. Aleluia. E eu aprendi uma coisa na minha vida, e duas coisas, que o homem de Deus não precisa abrir a boca para nos ensinar. Quando o homem é o homem de Deus, ele ensina as coisas para a gente com as suas atitudes, Meu Deus. com a sua forma de agir, com a sua forma de tratar. E outra coisa que eu aprendi, que nós aprendemos observando o homem de Deus. Aleluia. A mulher via o profeta passando e disse para o marido: eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus. Então, o pastor Zé Ailton estava conversando com o pastor Moisés, contando algo, né? Um levante que Satanás fez contra a minha vida, e o pastor Zé Ailton foi o primeiro a estender a mão e falar assim para mim. Talvez o senhor não lembra disso, mas eu lembro. Falou para mim assim: eu acredito em você. Aleluia, Jesus. E eu falei assim: amém. Porque eu estava abalado, né? Às vezes Satanás levanta as coisas contra a gente, irmãos, e a gente fica sem saber o que fazer. Meu Deus. E o pastor Zé Ailton foi o primeiro, e eu vou dizer que o único, né, na época, que falou assim: eu confio em você, eu acredito em você. Eita. Aleluia, Jesus. Isso me deu, né, uma alegria, uma força, que falou assim: então eu pensei, alguém está acreditando em mim nessa história. Então, com isso, a gente já admirava o pastor Zé Ailton e passamos a admirar mais esse homem, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: que a caminhada é longa, né? A não ser que Cristo volte, né? Se ele voltar amanhã, em qualquer momento, a gente cessa a caminhada, mas a caminhada é longa, né? Já foram 20 anos, né, que o saudoso pastor Cifrônio começou esta obra. 20 anos, e talvez você está dizendo assim: eu não estou desde o começo, eu queria estar, mas eu não estou, e talvez você pode até ficar, né, constrangido com isso, mas eu quero dizer para você o seguinte: Meu Deus. pode durar mais 20 anos ou até mais, e você chegou agora para poder dar continuidade nesses anos. Aleluia, meu Deus. E sabe o que é glorioso na palavra do Senhor? É que Paulo fala aqui que ele não se gloria de pregar essa palavra. Aleluia. Que palavra, né? Eu estava meditando essa palavra assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque se nós analisarmos essa palavra no seu contexto, na sua
veracidade, nós vamos ver que é uma palavra meio pesada. É um puxão de orelha. Para gerações de obreiros e pregadores que estão se levantando. E para gerações de crentes que estão se levantando. Meu Deus. E aí nós nos deparamos diante de uma pergunta. Qual é a intenção de pregarmos o Evangelho? O que está te movendo? Glória a Deus. Atos 18 vai contar o seguinte, que Paulo sai de Atenas e vai para essa cidade, Corinto. E como é engraçado, né? Eu garanto que deve ter acontecido a mesma coisa quando começou essa obra, né? O pastor Amós estava aí, né? É que quando um crente vai para um lugar e ele tem a intenção de fazer uma obra, Deus faz com que ele encontre com outro crente que quer fazer a obra. Aleluia. A irmã botou isso de manhã Oh, aqui. glória a Deus. E a proposta aqui, consagração abençoada, né? Aleluia, Jesus. Paulo encontra com Áquila e sua esposa Priscila. E eu sempre digo, eu falo isso para o casamento, mas também quero dizer isso para o ministério. Deus não une pessoas, não une obreiros, não une crente. Deus une pessoas que têm o mesmo propósito. E aí Deus faz com que o apóstolo encontre com essas duas pessoas, com esse casal que tinha um propósito, pregar o Evangelho. Glória a Deus. E aí para os céticos, para os incrédulos, eles dizem que surge, né, uma coincidência que os dois exerciam a mesma profissão que o apóstolo Paulo. Faziam tendas. E Paulo, como estrategista e pregador do Evangelho, ele se une com aqueles dois e começa a trabalhar, fazer tendas. Oh, glória a Deus. Sabe, o que nós precisamos entender é que o Senhor nos dá a profissão que nós exercemos. E no momento certo ela vai servir até para a glória do Senhor. E Paulo começa ali a trabalhar e conversar com o casal e falar de Jesus. E as pessoas começam a ouvir. E no Atos 18 você vai ver a Bíblia dizendo que Paulo ia para os tabernáculos, para os templos, para poder debater com os judeus, com os gregos, com os inteligentes da época. E nada nessa vida, olha só, eu posso ser abatido, eu posso ser envergonhado. Aí você pode dizer, mas irmão, você está falando algo que é de contra as várias pregações que nós escutamos hoje. E eu quero te dizer, aí está o problema das gerações, da geração que tem se levantado muitos pregadores, que vem aqui e prega que Deus vai honrar, que vai glorificar o nome dele, que vai te dar uma posição melhor. Mas eu quero dizer uma coisa, que eu e você podemos ser abatidos, podemos ser envergonhados, mas o Evangelho de Deus não pode, e nunca será apreendido ou aprisionado em cadeias. Glória a Jesus. Aleluia. Eita, Jesus. Paulo, e a Bíblia diz que Paulo fica ali 1 ano e 6 meses, 18 meses. Santo de Israel. 18 meses foram suficientes para ele estar lá, ó. Mas chega algo, umas informações até o apóstolo, ele fica preocupado, e é por isso que ele escreve essa carta. Capítulo anterior ele fala sobre o casamento. Capítulo 7, capítulo 8 ele fala sobre o amor. E aí nós lemos, e se nós começarmos a ler, nós vamos achar que Paulo interrompeu o assunto e começou outro. Mas nós vamos entendendo pelo Espírito que é apenas a continuidade de que Paulo tinha escrito. Ele estava dando continuidade ao assunto. E Paulo escreve esses versículos com uma alegria em seu coração. Mas ele começa no versículo 13 fazendo várias indagações, várias perguntas. Ei, vocês não sabem que os que administram o sagrado comem do que é sagrado? Aleluia.
Ele pergunta, vocês sabem que os que estão no altar participam do altar? Paulo está aqui fazendo uma defesa de um direito seu e de todos os outros apóstolos. Ele está chamando a atenção dos irmãos. Aí ele diz que ele se gloria. A única coisa que ele se gloria é de não usar esse direito. Aí ele pergunta, vocês não sabem que os que participam, os que estão no altar participam dele? Aí você vai ver Paulo falando aos Gálatas, dizendo o seguinte, eu não me lembro se é o capítulo 5 ou 6, se os irmãos lembrarem aí me falem. Mas ele fala o seguinte, se alguém ensinar a palavra de Deus para vocês, ele falando para os Gálatas, venda tudo que você tem e dê a metade para ele. Olha a responsabilidade. Paulo fala isso. Venda tudo que você tem e dê a metade para ele. E aí entra algo que tem nos preocupado. Que muitos que estão pregando a palavra aproveitam disso e começam a tirar. Aproveita disso. Meu Deus. Aí entra um problema, várias interpretações que Cristo diz que de graça recebeis e de graça dai. Aí eu quero perguntar para você, o que é que nós ganhamos de graça? Foi o quê? Essa não dá para vender. Essa não dá para vender. E aí as pessoas usam, pastor, dizendo o seguinte, de graça recebeis, de graça dai. Nós temos aqui um professor de teologia nosso, e ele vai dizer para mim, o curso foi de graça, varão? Meu Deus. Nunca foi de graça. Para o microfone funcionar tem que ter energia. Senão não funciona, como é que é de graça? O que eu não posso fazer é cobrar para entregar Jesus para a pessoa. E a Bíblia é clara nisso. Mas nesse assunto Paulo deixa claro, será que os que trabalham no altar não podem participar dele? Nunca faça isso, como Moisés diz, como está escrito, não late a boca do boi que maia o trigo, porque uma hora ele vai pedir, ele vai precisar comer. E o obreiro é digno do seu salário. Então nós precisamos entender o seguinte, Paulo diz, será que eu não teria o mesmo direito de trazer minha esposa, ou trazer uma esposa como os demais trazem? Barnabé também, será que não teria esse direito? Essas são as dificuldades que o homem de Deus enfrenta, questionamentos. E Paulo tinha que enfrentar todas essas coisas. E toda vez que a gente, eu sempre digo, eu passei a ser crente quando eu comecei a ler as cartas de Paulo. Eu tinha tantos anos de crente, mas quando eu comecei a ler as cartas de Paulo, eu comecei a virar crente, devagarzinho. Meu Deus. Porque eu vi que o negócio é estreito. Eu estava falando com o pastor Moisés, eu nunca quis ser chamado de pastor na minha vida, e quando foi falar disso para mim, eu queria correr. Nunca quis. Aí vem o pastor mais bonitão aí e fala assim, eu vou querer ter essa moral. Aleluia. Mas esquece o seguinte, o quanto mais é dado, mais é cobrado. Nós temos algo muito grande para pagar, para dar conta diante de Deus. E Paulo, sabe por que Paulo não cobrava aquilo que ele tinha de direito? A sua despesa, algo para comer, porque ele amava o pecador. Glória a Deus. Ele amava a si mesmo. Ele amava o pecador. Amava o Evangelho. Aleluia. Esses três motivos. Ele amava o pecador. E toda vez
vez que ele tinha recursos, ele ia. Mas aí talvez alguém que não lê e não interpreta direito vai dizer: mas eu vejo Paulo pedindo ajuda. Ele pede ajuda para levar mantimento para os irmãos em Jerusalém. Ele não pedia para ele pedia para os irmãos. Aí nós vemos aos Filipenses Paulo escrevendo uma carta que declara o seu amor pela igreja de Filipe. Aleluia, meu Deus. Porque ele agradece tanto as ofertas e tudo que os irmãos fizeram para ele. Porque quando ele estava preso, os irmãos sempre levavam e se preocupavam com o apóstolo. Sabe o que é isso? O cuidado do pastor, o cuidado do pregador do evangelho. Então nós nos deparamos com duas situações aqui. Nós temos que observar, nós estamos vivendo os últimos dias. Os dias trabalhosos que Paulo fala para Timóteo. Que viria homens amantes de si mesmo. Aleluia. Presunçosos, avarentos. Nós estamos vivendo esse dia. Deus, poder e glória. Amado de minha alma. Nós estamos vivendo esses dias porque nós temos vendo muito aí vendendo a fé. Estão comercializando a fé. Vendendo milagres. Então nós nos deparamos com